Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Eletrônica Digital 2. O tema da aula de hoje é dispositivos de memória semicondutora. Muitos sistemas digitais, em especial os computadores, eles necessitam de armazenamento permanente ou semi-permanente de uma grande quantidade de dados binários. Que computadores são esses? Nossos notebooks, celulares, então a gente precisa armazenar vídeo, imagem, programa. E todas essas informações são armazenadas em forma de bits e necessitam de grande quantidade de bits para serem representados. Os dispositivos de memória semicondutora são dispositivos capazes, então, de armazenar programas de computador, fotos, vídeos, bancos de dados, porque eles são feitos para armazenar uma quantidade grande de bits. Como exemplo nesse slide é apresentado um sistema de memórias de computadores de uso geral. Esse sistema de memórias é geralmente representado por uma pirâmide, onde existe uma hierarquia nessa pirâmide entre memórias, entre dispositivos de memórias. Os dispositivos de memória na base da pirâmide são os mais lentos, em termos de acesso. Isso quer dizer que o processador demora mais tempo para conseguir pegar uma informação, um dado binário desse dispositivo. E os dispositivos no topo da pirâmide são mais velozes para acesso pelo processador. Por outro lado, os dispositivos na base da pirâmide são mais baratos. Eles conseguem armazenar mais informação, mais bits, em um espaço menor de dispositivo. Então, nessa base existem as memórias secundárias ou de massa, o que inclui os discos rígidos, CDs, DVDs, pendrivers. E esses dispositivos, então, eles são capazes de armazenar uma quantidade grande de informações, o sistema operacional do teu computador, os programas. E quando o processador ele quer acessar alguma informação, ele primeiro tenta buscar essa informação na parte de cima da pirâmide. Então, essas três partes de cima da pirâmide aqui são os dispositivos de memória semicondutora, ou seja, são dispositivos feitos de portas lógicas, de flip-flops, de transistores. E essa primeira frente que o processador tenta buscar a informação dele. Se não está aqui, essa parte do sistema de memórias busca a informação aqui da memória secundária e deixa aqui armazenado para o processador poder acessar essas informações. Dentro dos sistemas de memória semicondutora, também existe uma hierarquia, por isso está separado em três aqui. Então, quem está na base, mais na base aqui, são as memórias principais, memórias do tipo RAM e ROM, como a gente vai ver mais adiante. Então, eles têm uma capacidade maior de armazenamento. No nosso computador, geralmente são representados por aqueles pentes de memória que a gente utiliza, mas ainda assim eles não são ideais para ser conectados diretamente, em muitos casos, principalmente em computadores de uso geral, diretamente ao processador. Para isso, a gente precisa ter uma memória cache aqui no meio, que é uma memória menorzinha, mais rápida, mas mais cara, né? Então, ela já está ou na placa-mãe do teu computador ou dentro do chip do processador. E o que é mais rápido que a memória cache? São os registradores. Então, os registradores de deslocamento que a gente já viu. Então, são aqueles dispositivos que eles têm a função de deslocar bits de um ponto a outro e eles vão estar presentes em diversos pontos aí entre o sistema de memórias e o processador. Principalmente dentro do processador. Eles vão estar lá dentro como componentes que vão enviar e passar em bits dentro do processador. Nessa aula e nessa disciplina, a gente foca então no topo da pirâmide, nessas três partes aqui, que são um dos dispositivos de memória semicondutora. Então, a gente vai ser apresentado nessa aula específica os dispositivos e tecnologias envolvidas na criação de memórias caches e memórias principal. A gente já viu sobre registradores, então a gente já tem esse conhecimento. Quanto a memórias secundárias ou de massa, isso é visto de forma melhor em
disciplinas mais voltadas à computação, disciplinas de arquitetura de computadores, por exemplo. Nessa aula, nós vamos ver então alguns conceitos gerais de memórias. Em seguida, eu vou apresentar um tipo de memória, uma classe de memória, que são as memórias RAM. Em seguida, eu vou falar sobre as memórias não voláteis, que são outra classe de dispositivos de memória. E vou finalizar a aula apresentando uma comparação entre as memórias vistas. Agora eu vou apresentar então alguns conceitos gerais de memórias. O primeiro conceito apresentado é relacionado às unidades de dados em uma memória. Então, a unidade de dado básica é o bit, geralmente representado por B minúsculo. Então, o bit é a quantidade de um dígito binário, que a gente já conhece, ou é 0 ou 1. A outra unidade é o byte, representado por um B maiúsculo, consiste de 8 bits. Então, é uma sequência, né? uma combinação, conjunto de 8 bits. Por que se convencionou 8 bits? Isso é lá nos primórdios da eletrônica, da computação, se convencionou que um byte é 8 bits. O nibble consiste de 4 bits, então é metade de um byte. Byte, em inglês, é uma mordida, né? E nibble é uma mordiscada, então nibble seria a metade disso, seria uma coisinha menor. Word, ou palavra da memória, é um tamanho que depende do sistema digital. Então, isso depende do projeto, do que se convenciona no sistema digital, podendo representar 16, 24, 32 ou mesmo 64 bits. Sabendo disso, então, outro aspecto importante é o arranjo da memória. Então, as memórias podem ser vistas como tabelas ou matrizes, onde existem linhas e colunas. Então, aqui é uma memória com arranjo 8x8, ou seja, ela possui 8 linhas e 8 colunas, 16 linhas e 4 colunas, 64 linhas e uma coluna. E o que são esses quadradinhos aqui? São as células. E uma célula é o componente básico de memória capaz de armazenar uma unidade de informação básica, que no caso, então, é um bit. Então, é um dispositivo, é um componentezinho eletrônico ali dentro da memória capaz de armazenar 0 ou 1 a um dado momento. E cada linha da memória, então, vai possuir um conjunto de células. Isso daqui são exemplos, né? Não existe exatamente arranjos assim de memórias. Os arranjos vão ser maiores em uma dada configuração. Por exemplo, não existe nenhum arranjo de memória onde tem 64 linhas e uma só coluna de tudo de 1 bit. Outro aspecto importante de memórias são os endereços de memória. Então, as coisas na memória são endereçadas pelo sistema digital. Então, seja um bloco de controle ou um processador, ele vai acessar as informações na memória por meio de endereços, né? Então, por exemplo, uma célula está em um endereço específico, numa linha e numa coluna. Mas o mais normal, né, o mais usual, é que as memórias sejam acessadas por endereços nas linhas. Então, aqui no caso, essa memória, no endereço 3 possui um byte específico, no endereço 4 possui outro byte, no endereço 5 é outro byte. Então, quando o sistema digital quer acessar o byte nessa posição, ele vai indicar para a memória que ele quer acessar o byte na linha 3, no endereço 3. Bom, outro aspecto importante é a capacidade da memória, então, dada pelo produto N por M, onde N é o número de posições de memória e M é o número de bits em uma posição. Aqui é o número de posições ou endereços de memória e o número de bits naquela dada posição. Então, uma memória 256 por 8 bits, ela possui 2048 bits no total, sendo 256 posições, em cada posição tem 8 bits, 1 byte. Uma memória 16K por 1, então,
possuiria 16K endereços de memória e 1 bit em cada endereço. Uma memória de 128 MB por 32 teria 4.096 megabits, ou seja, 128 mega posições e 32 bits em cada posição. Mas vale salientar uma coisa nesse ponto. A designação K e mega tem uma ideia diferente quando a gente utiliza a memória. K, quando a gente utiliza a memória, que é quilo, significa um fator de 2 na 10, que é igual a 1024. A designação mega, M, significa um fator de 2 na 20, que é 1.048.576. Então, notem também que 1 mega é 1K vezes 1K, que é 1024 vezes 1024. Notem também que o quilo aqui representado pela memória em bits é diferente do quilo no sistema decimal, onde lá 1 quilo, que é o que a gente geralmente utiliza, então 1 quilo é igual a 10 na 3, que é igual a 1000. Aqui não é 10 na 3 igual a 1000, é 2 na 10 igual a 1024. Da mesma forma, o mega não é 10 na 6, é 2 na 20. Então não é 1 milhão, é mais de 1 milhão, né? 48.576 a mais. Então tem que tomar esse cuidado quando a gente utiliza esses multiplicadores em sistemas de memória. Então, por exemplo, uma memória 16 KB consegue armazenar 16 vezes 1024 bits. Uma memória de 2 megabits consegue armazenar 2 vezes 1024 vezes 1024. Por quê? 1K vezes 1K, né? Como eu já disse aqui. Outra questão é que algumas fontes utilizam a letra I para diferenciar os multiplicadores binários dos decimais. Então, coloca um I aqui no meio para diferenciar. Quando utiliza-se o B maiúsculo, não podemos esquecer na representação da capacidade, como dessa forma aqui, a gente está indicando a quantidade em bytes e não em bits. Então, 16 kg com B maiúsculo é 16 vezes 1024 bytes. Então, é mais do que bits. Então, tem que fazer toda essa conversão se a gente quiser achar em bits. Bom, sabendo disso, outro aspecto importante é relacionado às operações de leitura e escrita. Então, a memória ela possui um arranjo de células, como a gente já viu, mas também parte da eletrônica dela é responsável por decodificar endereços e acessos a esses endereços. Então, existe o que a gente chama de barramento de endereço, que são pinos, fios, linhas de comunicação que possuem o código do endereço para ser acessado. Bom, por que a gente vai querer acessar um código de uma posição em um endereço, uma informação em um endereço? Para ler, para recuperar ele através desse barramento de dados, para passar para o processador ou para outra parte do sistema digital. Então, se tem 1 byte em um endereço específico e eu boto o endereço aqui, a memória vai liberar esse byte desse endereço para o barramento de dados. E eu indico se eu quero ler ou escrever através de outras duas entradas, que são a entrada de leitura e escrita. Quando eu quero ler, ou seja, quando eu passo o endereço, esse endereço vai ser liberado no barramento de dados, eu seto o bit de leitura. Se eu quero escrever, ou seja, coloquei o endereço aqui em um valor novo aqui no barramento de dados e eu quero modificar as células desse endereço com o novo dado que eu coloquei aqui, eu seto esse bit de escrita. Como exemplo, vamos verificar o que acontece na operação de escrita. Supondo uma memória que tenha 8 endereços, de 0 a 7, então esses endereços são acessados através de um código representando o endereço, né? Então é um código binário direto. Então, com 8 endereços eu consigo acessar por um código de 3 bits, né? Porque 2 na 3 é 8. E essa memória, então, cada endereço tem 1 byte. E eu quero enviar ou receber esses bytes por meio de outro registrador de dados, que é um registrador de 1 byte, para poder fazer essa comunicação. Então, lembrando, esses registradores de endereço ou de dados vão fazer parte de um processador, ou seja,
esse barramento está conectado ao processador, que está conectado ao registrador de endereço e de dados. Não necessariamente também é um processador, pode ser um outro sistema digital, um bloco de controle que tenha registradores de deslocamento lá, mas é usual a gente falar que isso aqui já é um processador. Na operação de escrita, então, o bit de escrita é setado. A gente coloca o código de endereço aqui. Então, a primeira parte é colocar o código de endereço relacionado ao endereço 5. Na segunda parte, o byte de dados é colocado no barramento de dados por meio do registrador de dados aqui. Então, imagina que aqui tem 8 fios em paralelo colocados aqui e ele não está direcionado a nenhum endereço ainda. Mas quando eu faço um comando de escrita, né, aqui no pino de escrita, então a memória interna ela vai direcionar esses 8 bits, esse byte, para o endereço selecionado aqui no barramento de endereço. Então, eu vou atualizar o valor que estava aqui com o novo valor do barramento de dados. Numa operação de leitura é semelhante. A diferença é que agora a gente vai setar esse bit de leitura aqui, coloca novamente o código do endereço que a gente quer acessar, nesse caso para leitura, que é o endereço 3. Depois a gente manda o comando de leitura e para liberar essa informação aqui no barramento de dados, para ele poder ser repassado para o registrador de dados do processador. Como curiosidade, eu estou mostrando aqui nesse slide um layout elétrico de uma memória, então, layout microeletrônico de uma memória CMOS, capaz de armazenar 16 kilobits. Então, notem como é que é, né? Então, aqui são os pinos de endereçamento de dados, de habilitação de memória, de clock, porque a memória também vai precisar de um clock, né? De alguma forma. E toda essa malha amarela aqui são as células, né? É o arranjo formado por, essencialmente, transistores. Bom, existem diversas tecnologias de memória e modelos de memória, mas, em geral, elas têm um formato parecido com o que é apresentado nesse slide. Então, nesse slide é apresentado um símbolo genérico para uma memória com capacidade de 32 por 4, ou seja, ela possui 32 endereços, 32 posições, e cada posição possui 4 bits de informação, né? Então, aqui cada uma das células de memória. Então, com 32, com 5 bits eu consigo acessar 32 posições de memória, de 0000 a 1111. E eu posso passar isso, então, vendo a simbologia, pelo barramento de endereço. Então, aqui as entradas de endereço. MSB, o mais significativo, né? O bit mais significativo desse código de endereço, que no caso aqui é o A4. Ele também vai ter entrada de dados, então, né? Então, com os bits de entrada de dados. E vai ter o barramento com os dados de saída. Além disso, ele vai ter comandos de leitura e escrita. Nesse símbolo aqui de exemplo, leitura read em nível lógico 1 e escrita write em nível lógico 0, nesse pino aqui. Memórias também usualmente possuem um pino de habilitação, uma entrada de habilitação que habilita se a memória vai ser escrita ou lida. Então, nesse caso, se eu quiser botar um comando de escrita aqui em um endereço, se não tiver habilitada a memória não vai atualizar o endereço com o novo dado que eu colocar aqui. Da mesma forma, se eu botar um comando de leitura escrita aqui, de leitura, e botar o endereço, esse endereço não vai aparecer aqui na saída. Ou vai aparecer o anterior, ou vai aparecer um valor padrão, né? 000, tudo 0. Ou em memórias com saída tri-state, que quando são representadas por esse triângulo aqui na saída, a saída vai ficar em alta impedância, né? Quando não está habilitado. Então, isso tudo depende da tecnologia, mas em geral, as memórias têm esse formato aqui, um arranjo com células e endereços. Continuando, algumas memórias vão compartilhar os mesmos fios, as mesmas linhas para entrada e saída de dados.
ou seja, o barramento de dados é o mesmo para entrada e saída. Então, ora está se habilitando entrada e ora está se habilitando saída nessas linhas por meio do comando de leitura e escrita ali de entrada. Agora eu vou apresentar a primeira classe de memórias, que são as memórias RAM. Memórias do tipo RAM, Random Access Memory, do inglês, que uma tradução livre seria memória de acesso randômico, elas possuem as seguintes características. Acesso de leitura e escrita é rápida, em comparação com as outras memórias, com as outras tecnologias de memória. Elas são ditas memórias voláteis, isso porque os dados são perdidos após a retirada da alimentação. Isso é um comportamento semelhante aos registradores, como a gente viu até o momento. Então, o registrador, quando a gente liga ele e coloca as informações ao longo do tempo, ele vai reter aquelas informações, aqueles bits, mas se a gente tirar a alimentação lá do registrador e ligar de novo, ele não vai ter mais aquele valor. Ele vai começar com um valor padrão ali, por exemplo, tudo 0, tudo 1. Então, a RAM tem esse comportamento semelhante, então são chamadas memórias voláteis. Existem duas grandes classes de memórias RAM, que são as memórias DRAM e SRAM. DRAM é de Dynamic RAM e SRAM é de Static RAM. A gente já vai ver por que esses nomes. Também a gente vai ver mais no final da aula por que a RAM tem esse nome, Random Access Memory, memória de acesso randômico. Então, isso aqui é um diagrama só para representar a hierarquia de implementações de RAM. Então, existem as duas grandes implementações, né? Que é SRAM ou DRAM. Dentro da SRAM e DRAM também existem subfamílias, né? Existem SRAM que é assíncrona, ou seja, não depende de clock. SRAM que depende de clock. DRAM também existe diversas configurações. Então, só para vocês terem noção que existem essas diversas tecnologias, né? Tirei do Floyd, vocês podem ver melhor lá. Aqui a gente vai só ver melhor sobre informações gerais de SRAM e DRAM. Bom, o que caracteriza uma SRAM e uma DRAM? A SRAM é uma memória, então, onde as células são feitas de memória LET, ou seja, as células são feitas daqueles LETs que a gente viu até o momento, né? Aquele circuito realimentado é a célula de memória de uma memória SRAM. Já na DRAM, ela usa uma configuração mais analógica. Então, ela não utiliza LET, ela utiliza capacitor como elemento de armazenamento. Então, o capacitor carrega ele com valor, né, com uma tensão, ele fica com valor lógico 1. Tu descarrega, ele fica com valor lógico 0. Então, eles não podem reter o dado por muito tempo, porque o capacitor vai se descarregando, né, ao longo do tempo. O carregador ele vai estar conectado em um circuito, em toda a configuração da memória, e ele vai se descarregando ao longo do tempo. Então, esses capacitores eles não podem reter os dados por muito tempo, sem que sejam recarregados periodicamente por um processo denominado renovação, ou bastante conhecido nome, refresh. Então, esse comportamento de refresh faz com que a DRAM tenha que atualizar sempre o seu bit lá no capacitor para que ele não perca aquele valor lá no capacitor, o capacitor não se descarregue. Bom, qual é a implicação prática disso? A implicação prática disso é que enquanto a DRAM está fazendo o refresh, o processador ele não pode acessar a memória, nem para escrita, nem para leitura. Isso faz com que o acesso à DRAM seja mais lento, né? Então, o processador ele não consegue acessar na máxima velocidade que ele tem, porque a DRAM está lá fazendo o refresh em um dado momento e ele tem que esperar o refresh ser feito para poder escrever um valor novo ou ler o valor dali. Por outro lado, as SRAMs elas não têm esse problema, né? Como é uma memória, uma célula é um LET, carregou lá, colocou o valor lá, colocou no estado manter, ele vai manter aquele valor até eu querer modificar.
Então, é por isso que a SRAM é chamada estático, porque não precisa ficar dando refresh, e o DRAM é dinâmico, porque precisa ficar dinamicamente atualizando o valor. Bom, mas então qual seria a vantagem da DRAM se a SRAM seria mais rápida, né? Ele não tem esse refresh aí. Bom, a SRAM é mais rápida mesmo, né? Então essa é a vantagem. O problema é que a SRAM ela tem um maior custo por bit que a DRAM. Então é mais caro tu ter uma memória SRAM que armazene a mesma quantidade de informação que uma memória DRAM. Outro fator de vantagem da DRAM em relação à SRAM é o tamanho da memória. Então a célula DRAM ela ocupa menos espaço de chip do que a SRAM. Isso quer dizer que com a DRAM tu consegue o mesmo tamanho de memória que a SRAM e um tamanho de chip menor. Então a DRAM tem as suas vantagens em relação à SRAM, mas a SRAM ela é mais veloz. Então a escolha de uma ou de outra depende do que tu quer fazer no teu projeto. Então, falando de SRAM, uma célula SRAM é basicamente um LET, aqui representado por um LET-D. Então, esse LET ele tem a entrada de dados, que é o bit que tu está colocando ali, tu atualizando o bit novo, e tem a saída de dados desse LET aqui, que é o bit da célula que tu vai ler. E ele também tem uma entrada de seleção, colocada na entrada de habilitação aqui do LET-D, que habilita ele para escrita ou não, né? Então, se a seleção está em nível lógico 1, por exemplo, tu atualiza ele com o valor da entrada de dados. Se ele está em 0, ele mantém aqui e tu só pode realizar a leitura. Nesse slide é apresentado um arranjo, né, geral de uma SRAM. Então, cada célula é um LET. Esse LET, então, ele está ligado às seleções de linha e uma configuração aqui, uma parte relacionada à entrada e saída de dados, né, onde estão as linhas, as conexões de entrada e saída, que podem ser a mesma conexão ou podem ser linhas separadas para entrada e saída. Então, a entrada e saída está ligada nessa configuração. Quando eu quero ler o bit, né? Então, eu pego simplesmente e seleciono qual é o bit que eu quero ler. E aqui essa parte de baixo, essa eletrônica aqui de baixo, vai direcionar o bit que eu quero ler para sair daqui. Se eu quero escrever em um endereço de memória, então aqui a eletrônica da memória vai selecionar a linha, né? Supondo aqui a linha 1, então vai deixar a linha 1 em nível lógico 1 e vai atualizar aqui os valores de entrada relacionados a essas colunas aqui. Então os outros não vão ser escritos, só vai ser escrito a linha que eu selecionei. Então isso aqui seria uma configuração geral, né, de uma memória SRAM. Quanto à memória DRAM, então uma célula de memória DRAM é basicamente dessa forma, utilizando uma tecnologia MOSFET, né, um transistor MOSFET. Se vocês observarem, o circuito é muito semelhante àquele circuito Sample and Hold que a gente viu na aula de conversores analógicos digitais. Então tem um transistor que funciona como chave. Ora vai estar aberto, deixando o capacitor com valor aqui. Ora ele vai fechar e vai carregar o capacitor com valor novo. Esse valor novo vai ser colocado aqui na coluna, né? Então a linha de bit é o valor que eu quero carregar ele, o capacitor, que vai ser 0 ou 1. E a linha seleciona a célula, fechando o transistor ou abrindo. A célula DRAM também ela possui alguma coisinha de eletrônica a mais, alguns buffers na volta dele, para o controle da célula, né? Controle de escrita, leitura e do refresh que a gente tinha visto, né? Então, ele tem aquela coisa de ter que renovar o valor do capacitor, porque o capacitor vai ficar se descarregando aos poucos ao longo do tempo. Então, para entender todo esse processo, vamos ver as possibilidades que podem ocorrer nessa célula, né? Primeira é a escrita do valor lógico 1. Então, vamos supor que eu quero escrever o valor lógico 1 nessa célula.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é não dar refresh. Então, é colocar em nível baixo, está dizendo que não é refresh. Então, isso é o próprio controlador dentro do chip da memória que vai controlar isso. Colocando, então, esse refresh em nível lógico baixo, esse buffer não é ativado, ele fica aberto aqui. Então, não sai nada desse buffer aqui. Então, a gente desconsidera o que sai daqui. A linha, a gente vai estar selecionando a linha do transistor, né? Então, a linha da célula. Então, é colocar em nível lógico alto, que é fechando o transistor, ou seja, fazendo a conexão do capacitor com essa coluna aqui. Bom, feito isso, não selecionando o refresh e selecionando a linha, agora eu tenho que me preocupar com a direção do bit e o que vai ser colocado. Então, aqui, RW, eu estou colocando escrita, então colocando nível baixo, write aqui nessa entrada. Colocando o nível baixo aqui, eu não estou habilitando esse buffer, então é a mesma coisa que deixar em aberto aqui, né? Então, esse Dout, que seria o bit de saída da célula, não tem nada, porque eu não estou querendo ler da célula, estou querendo colocar um novo valor. Esse novo valor é colocado nessa entrada DIN, que é o valor lógico 1, então eu coloco o nível alto aqui. Colocando o nível alto aqui na entrada desse buffer e o nível baixo aqui na entrada de leitura escrita, eu estou habilitando esse buffer, deixando o valor lógico que está aqui na entrada passar aqui para a saída. Então, na coluna agora tem o nível lógico 1, que entra aqui, está fechado o transistor, então segue corrente aqui e carrega o capacitor com nível lógico 1. Na escrita do nível lógico 0, do valor lógico 0, é semelhante. Então, sem refresh, seleciono a célula, então coloco o nível lógico alto, fecho o transistor, sem saída, né? Não é para ler nada aqui. Seleciono para escrita. A única diferença é que agora eu coloquei o nível baixo aqui na entrada, né? Então, esse nível baixo vai ser selecionado aqui, abre esse buffer aqui. Então, se o capacitor estava carregado com alguma coisa, com alguma carga aqui, ele descarrega e passa por aqui, né? Então, eu forço o capacitor a ter o mesmo potencial do GND, que é o nível lógico 0. Na operação de leitura, então, aqui em cima continua sendo semelhante. Então, sem refresh e seleciono a linha, né? Então, fecho o transistor. Agora, DIN, eu não vou colocar nada, ou pelo menos não vou me importar com o que tem aqui, porque a entrada de leitura escrita vai estar selecionado com alto, ou seja, leitura. Então, ele não vai habilitar esse buffer, vai ser como se tivesse aberto aqui. Colocando como alto, eu habilito esse buffer para sair no Dout o valor lógico que está na célula, no caso é o nível lógico alto, né? Então, fechou aqui, o capacitor vai passar aqui, vai descarregar um pouquinho, né? Para poder ler o valor do capacitor. Vai sair aqui o nível lógico 1 e vai ficar visível em Dout. Então, isso aqui é a leitura do valor lógico 1. O valor lógico 0 seria semelhante. Então, aqui teria 0, né? E sairia uma corrente aqui nesse sentido aqui, indicando que é o nível lógico 0. Agora, como é que funciona o processo de renovação, de refresh? Então, essa é a parte importante de ter todo esse mecanismo aqui, né, para poder dar o refresh para atualizar o valor do capacitor com o valor lógico que ele já tem, né? Então, ele vai estar um pouquinho descarregado, possivelmente por uma leitura escrita que ocorreu, ou simplesmente por estar ligado em toda essa configuração aí da memória. Então, ele vai perder alguma coisa de carga e eu quero atualizar, encher mais o tanque, né, digamos, do capacitor. Então, nesse exemplo, eu vou usar o valor lógico 1, né? Então, aqui no capacitor está carregado o valor lógico 1. Então, ele não está totalmente carregado, digamos, né? Ele está com uma carga suficiente para indicar o valor lógico 1, mas eu quero deixar ele cheio. Então, agora eu coloco o refresh em nível lógico alto. Então, agora eu estou habilitando esse buffer aqui. Estou selecionando o transistor, fechando, né, o transistor para
deixar o caminho com capacitor. Então, sempre quando a gente selecionar uma célula, a gente vai deixar em nível lógico alto aqui, né? O Dout, esse Dout aqui vai ser o valor, vai ficar com o valor do capacitor, tá? Como é que ele vai ficar com esse valor do capacitor? Porque o pino de leitura e escrita vai estar em alto, indicando que eu estou lendo da célula. O valor do capacitor vai ser lido daqui e vai ser colocado aqui no Dout. Então, o capacitor não vai estar cheio, mas ele vai estar com uma carga suficiente para indicar o nível lógico alto. Essa carga, então, esse nível lógico alto vai aparecer no buffer aqui de refresh e vai ficar na coluna disponível, né? Então, o buffer de refresh vai fortalecer essa tensão e vai carregar aqui o transistor, o capacitor, até ele encher suficiente. Então, esse é o processo de refresh e ele tem que ser feito periodicamente pela memória, e isso, enquanto está sendo feito, não pode ser acessado para leitura nem para escrita pelo processador. Então, o acesso dele acaba se tornando mais lento que a SRAM. Aplicações. Então, um exemplo de aplicação de memórias RAM é no uso de computadores de uso geral, né, que a gente tem, né? Então, os notebooks, os desktops, até mesmo os celulares. Então, ele tem um microprocessador cadenciado pelo clock, né? Ele e os outros dispositivos do sistema. O microprocessador, como eu já disse, ele precisa de um sistema de memórias, né, com tecnologias diferentes. Um armazena mais, outro é mais rápido. E ele tem, então, memórias cache, que são memóriazinhas menores, mas são mais rápidas, né, e mais caras. São mais rápidas e mais caras porque são feitas de SRAM, certo? Então, a cache ela é separada geralmente em níveis, né, ao longo do sistema de memórias. Tem a cache L1, L2, depois na placa-mãe, L3 e assim vai. Então, quanto mais próximo do processador, mais rápido. Então, o processador vai buscar o programa ou o arquivo aqui na cache L1. Se não tiver, ele busca na cache L2. Se não tiver na L2, ele busca na memória principal, que é maior, que é feita de memória DRAM, né? Então, a memória DRAM tem capacidade de armazenamento maior, mas é mais lenta, por isso que ela não está conectada diretamente no microprocessador. A gente sabe também, como a gente viu no início da aula, se não tiver na DRAM, busca na memória de massa, na memória secundária. Mas depois de buscar, ele vai colocando até chegar na cache L1 e vai executando o que está aqui na cache L1, enquanto tiver informação ali. Outro exemplo de aplicação de memória RAM é no armazenamento de dados em microcontroladores, que é um chip que ele tem já internamente processador, memória e alguns periféricos. Então, esse é um exemplo do Arduino, que é uma placa bem conhecida, né, para projetos IoT, projetos de sistemas embarcados. Então, esse chip dele aqui é um microcontrolador, o Atmega, se chama esse microcontrolador, e o Atmega tem um processador chamado AVR. E o AVR está conectado a diversos então, componentes, 3 memórias aqui, cada um com a sua função, e uma dessas memórias é uma memória SRAM. Então, ele não tem DRAM aqui, não tem um sistema de memórias que nem um computador de uso geral. Então, ele tem uma SRAM aqui, onde ficam todos os dados que ele vai precisar. Então, sempre quando tu declara lá um programa para o Arduino, faz um programa no Arduino e declara variáveis, as variáveis são reservadas aqui na SRAM. Então, as posições da SRAM são as variáveis. Então, sempre que tu quer escrever um valor de uma variável, tu coloca esse valor no endereço correspondente da SRAM. Sempre que tu quer ler um valor, tu lê do endereço correspondente da SRAM. Essa é uma SRAM que tem 2 KB aqui. Agora eu vou falar sobre a outra classe de memórias, que são as memórias não voláteis. Como o próprio nome diz, né? Então, memórias não voláteis são o contrário de memórias voláteis. As voláteis, quando eu tiro a alimentação, eu perco os dados. Nas memórias não voláteis, os dados são armazenados mesmo depois da retirada da alimentação. Nesse tipo de memória, então, o acesso de escrita é permitido uma ou algumas vezes ao longo da vida do dispositivo.
Então, tem uma desvantagem, então, utilizar memórias não voláteis, então elas não são perfeitas, né? Tudo tem um preço aqui na eletrônica. Então, o preço de manter as informações, mesmo depois de tirar a alimentação, né? A tecnologia delas permite isso, só que alguns tipos de tecnologia tu só consegue escrever uma vez um valor e não consegue mais apagar ali, né? E outras tu consegue escrever mais de alguma vez, mas a quantidade de vezes que tu pode escrever nesse dispositivo é limitado, seja por tempo de acesso, né? Tu não consegue, é lento escrever de novo nesse dispositivo, é muito lento fazer escritas frequentes nele. Além de escrever frequente nele, diminui o tempo de vida do dispositivo, né? Então, tu não pode escrever tão frequente quanto tu escreve numa RAM. Uma RAM é permitido escrever em frequências muito altas. Já numa memória não volátil, a frequência de escrita ela é bem menor, né? Tentar escrever muito rápido nela, tu pode estragar o dispositivo em um dia. E nessa categoria, então, de memórias, existem as memórias ROM, que são o tipo mais antigo aí de memória não volátil. ROM quer dizer Read Only Memory, memória de apenas leitura. E essas ROMs também são chamadas de ROM de máscara, pelo tipo de processo que elas passam para a escrita de memória. A gente já vai ver. Outro tipo é a PROM, que é uma evolução da ROM, que é permitido programar. Então, uma vez a memória, então tu consegue colocar um valor ali. A ROM permite isso também, né? Mas tu tem que enviar para uma fábrica para ela colocar os bits lá para ti. Numa PROM, tu pode comprar um chip e tu programar, mas apenas uma vez. A EPROM é possível reprogramar então a memória, então, mas passa por um processo de ultravioleta para apagar a informação. Então teve uma evolução disso que foi a memória E2PROM. Tu consegue apagar eletricamente por meio dos pinos. E a última tecnologia aí, que são as memórias flash, que elas são uma evolução aí das memórias E2PROM. Vou falar de cada uma delas. Começando pelas ROMs de máscara, então elas são dispositivos de memória feitas sob encomenda, geralmente quando a produção é muito grande. Então a ideia é que o fabricante ele quer botar uma informação, né, alguns procedimentos que o processador, que o sistema digital tem que fazer sempre, né? Mas ele não quer ficar programando cada um desses chips, então é mais barato ele mandar para uma fábrica e a fábrica gravar todos esses ROMs com a informação que ele quer e depois ele só recebe essa enxurrada de chips e vai colocando nos produtos deles. Então, quando a produção é muito grande, quando tu fabrica carros, quando tu fabrica geladeiras, quando tu fabrica eletrodomésticos em geral, então essa produção grande aí de produto necessita então, ou pode ser necessário utilizar isso, pode ser a melhor alternativa dentro do teu produto. Nesse caso, então, o fabricante do chip vai produzir o que a gente chama de máscara, que representa o circuito lógico do cliente. Então, de maneira bem superficial, né, uma máscara pode ser vista como o negativo da tua memória, né, de como a memória, os bits da memória são arranjados lá no chip. E a máscara, então, ela vai servir para chavear permanentemente um conjunto de transistores formando o circuito lógico desejado. Então, o fabricante vai lá pegar a máscara, né? Isso é mais didaticamente eu estou falando, né? Não necessariamente assim, o processo é mais complexo, mas ele vai, de forma básica, pegar esse negativo que é a máscara, botar em cima dos chips aí que tu quer que tenha os transistores e depois vai tirar essa máscara e os chips vão estar com as informações que o cliente pediu. Então, de forma básica, um chip de ROM ele é formado por diversos transistores. Então, cada transistor vai estar com sua porta aberta ou fechada em linhas de endereço. Então, a máscara vai romper essa conexão da porta ou não. Se tiver rompido, é o bit 0. Se não tiver rompido, é o bit 1. E com isso, tu vai ter,
em cada endereço o byte que tu pediu lá para o fabricante. Embora tenha a sua aplicação, né, foi necessário ao longo do tempo evoluir esse conceito de ROM de máscara para o cliente poder programar a sua ROM com os dados que ele quer, seja em casa, seja na sua empresa. E daí surgiram as ROMs programáveis, as PROMs. Então, são dispositivos de prateleira, que eles vêm assim, digamos, virgem de fábrica, né? Eles já vêm com os transistores todos com valores padrões que tu vai programar ali com o valor que tu quer. A conexão é feita dos transistores, são feitas por meio de fusíveis. Então, nesse caso, ele só pode ser gravado uma vez. Então, tu vai romper ou não a conexão dos fusíveis para programar a ROM com o dado que tu quer, com as informações que tu quer. Se o circuito lógico deve ser mudado, então basta, aqui está basta no slide, né? Mas não é só basta. Tu vai ter que ir lá e comprar outra PROM e programar ela com a nova informação que tu quer. Então, úteis quando a produção não é grande, ou pelo menos eram úteis, né? Quando a produção não era grande. Então, quando a empresa ela queria ter alguma coisa de memória, mas não queria fazer em massa, ela comprava uma PROM e programava do jeito dela, né? Com os dados que ela queria ou com o programa que ela queria. Então, a PROM é semelhante ali à ROM, só que a conexão aqui são feitas aqui, no caso, no dreno, nos drenos dos transistores, por meio de fusíveis. Então, rompendo ou não esse dreno, tu tem o valor lógico 1 ou 0. Mas logo se vem a necessidade de poder apagar o que tu fez, né, para colocar um novo programa, uma nova informação ali no chip. Daí surgiram as PROMs programáveis, né, e apagáveis, que são as EPROMs. Então, ela pode ser reescrita mais de uma vez. Então, se tu fez errado o programa ou os dados que estão ali estão errados, tu pode apagar e programar de novo. O conteúdo ele é apagado expondo a janela do chip a uma radiação ultravioleta. Então, tem uma janelinha aqui transparente onde o chip fica exposto. Tu bota dentro de uma maquininha especial que é o EPROM Eraser, que emite a onda ultravioleta aqui e apaga os bits aqui que tem armazenados. Processo que leva entre 20 minutos a 1 hora, dependendo do chip, do fabricante. E isso é possível graças à tecnologia de transistores MOSFET com porta isolada. Esses transistores, então, são semelhantes aos transistores que a gente conhece, mas eles são uma mistura de capacitor, digamos assim, com transistor, onde a porta isola cargas elétricas, né? Então, aqui a gente pode deixar cargas elétricas que não vão se descarregar tão facilmente como capacitores ao longo do tempo. Então, vai ficar com um excesso de carga negativa ou não. Quando fica com excesso de carga negativa na porta, está indicando um nível lógico 0 aqui nessa célula. Quando está com falta de carga negativa, né, está com pouca carga negativa, indica o nível lógico 1 nessa célula aqui. E tu pode programar a EPROM eletricamente, né? Coloca ele dentro de um dispositivo programador e tu carrega ele com a informação nova que tu quer. Mas para apagar, tu tem que expor a ultravioleta. Então, esse processo de expor a ultravioleta também foi se mostrando algo que não muito prático, né? Demora de 20 minutos a 1 hora, além de ser algo que emite uma radiação, né? Ultravioleta. Então, se veio com a solução que é a EPROM apagável eletricamente. Então, tu agora não apaga mais ela com ultravioleta. Tu apaga da mesma forma que tu escreve através dos pinos ali do chip por meio de um gravador. Então, a EPROM apagável eletricamente, chamada de E2PROM. Então, ela é semelhante à EPROM nesse sentido, mas isso tem um custo. Isso faz com que o dispositivo tenha uma célula mais complexa de memória,
fazendo com que tenha uma densidade maior do que a EEPROM normal, né? A EEPROM com ultravioleta. Então, ela tem uma densidade maior, isso quer dizer que ela, para ter o mesmo tamanho de memória que uma EEPROM normal, ela precisa de um tamanho maior de chip. E, novamente, esse problema de densidade da E2PROM acabou por fazer com que os engenheiros criassem um outro tipo de memória, chamada de memória flash, sendo uma evolução da E2PROM, onde tu pode apagar e escrever eletricamente novamente, né? E possuindo maior densidade que a E2PROM, ou seja, agora tu consegue mais memória em menos chip, e o menor custo por bit, ou seja, as células da memória flash são mais baratas que as células da E2PROM, acaba se tornando uma memória mais barata. Novamente, nada é de graça na eletrônica, né? Então tem um custo isso, e o custo disso é que memórias flash elas devem apagar blocos, onde blocos a gente entende por um conjunto de 1 ou mais bytes, usualmente 64, 128, 256 bytes a cada escrita. Então, cada vez que eu quiser escrever um valor, eu tenho que apagar um bloco. Por outro lado, as E2PROMs tu consegue apagar e escrever bytes individuais, ou seja, tu pode dizer, eu quero só nessa posição escrever um byte. Então, isso faz com que a escrita em memórias flash sejam mais lentas do que escritas em memórias E2PROM, né? Além disso, tu consegue apagar só aquele byte individual. Então, essa característica faz com que E2PROM sejam utilizadas para armazenar unidades de dados menores. Por exemplo, tu tem lá um dispositivo embarcado pegando dados de um sensor, e essas amostras dos sensores de pressão, amostras de pressão, amostras de temperatura, esses valores podem que mudem só em uma posição ou outra na tua tabela de dados lá. Então, tu vai querer modificar só aquela parte lá. Então, E2PROMs são mais aplicáveis nesse caso. Já memórias flashes, então, por elas apagarem blocos, quantidades grandes, elas acabam sendo mais bem utilizadas no armazenamento de unidades maiores. Então, se tu quer armazenar programas, vídeos, então tu utiliza uma memória flash. Além disso, E2PROMs geralmente permitem mais escritas antes da corrupção de dados. O que é corrupção de dados? É os bits mudarem ali dentro do dispositivo. Então, tem essa característica, as memórias não voláteis, dos dados serem corrompidos. É por isso que existe o refresh, por exemplo, na memória lá DRAM, para não corromper o dado, né? E isso é uma característica que ocorre nas flashes e também nas E2PROMs, mas a corrupção de dados na E2PROM é menor, né? Então, ele permite mais escritas antes dos dados serem corrompidos, que é uma característica que ocorre nessas memórias. Aproximadamente 10 vezes mais escritas do que na flash antes de corromper os dados. Além disso, as flashes elas podem ser classificadas em dois tipos. As flashes NAND, onde é possível apagar, escrever e ler os dados apenas em blocos. Então, se eu quiser apagar qualquer informação, eu tenho que apagar o bloco todo. Se eu quiser ler alguma informação, mesmo que seja um byte, eu tenho que ler todo o bloco daquele byte. Se eu quiser escrever uma informação nova, mesmo que seja um byte, eu tenho que modificar todo o bloco. Então, memórias desse tipo elas geralmente são utilizadas em conjunto com outras memórias para acessarem bytes individuais. Então, se eu quero ler um byte individual, eu pego da NAND o bloco e depois desse bloco eu pego o byte individual que eu quero. A vantagem disso é que elas têm menor densidade e custo por bit entre as flashes, porém necessitam de controle de blocos corrompidos, né? Então, elas necessitam desse hardware extra. Então, aplicações típicas desses dispositivos são armazenamentos em massa, né, nas memórias secundárias, cartões de memória, SSD, pendrivers, entre outros dispositivos. Já memórias do tipo NOR,
ainda é preciso apagar os dados em blocos, mas a leitura agora e escrita é em bytes ou palavras. Né? Palavras depende do sistema que a gente está utilizando. Então, no caso, se eu quiser ler uma posição específica, eu mando lá o endereço dessa posição específica e eu consigo obter exatamente a informação byte ou palavra daquela posição específica. Além disso, se eu quiser escrever em uma posição específica, primeiramente é apagado todo o bloco onde aquele byte, eu quero escrever aquele byte, mas eu posso indicar exatamente qual é a posição que aquele byte ou palavra pode ser escrito, ou tem que ser escrito. Isso insere uma maior densidade e custo por bit entre as duas flashes, porém, elas não necessitam de um controle de blocos corrompidos que nem as flashes NAND. Aplicações típicas, então, são de armazenamento em pequeno volume, por exemplo, memórias de programas em microcontroladores, como a gente vai ver agora. Agora, um fator interessante, só por curiosidade, por que essas memórias têm esse nome, NAND e NOR? Esse nome não é porque uma é implementada com portas NAND e outra é implementada com portas NOR. É devido à configuração dos transistores ali. A ideia de quem criou esses dispositivos é que o arranjo de transistores da NAND lembra a configuração ou a lógica de uma porta NAND e o arranjo de transistores numa flash NOR lembram o arranjo da lógica de portas NOR. Certo? Então esse é o motivo. Agora, quanto ao exemplo de aplicações de memórias não voláteis, voltando ao caso do Arduino, né? E o microcontrolador dele, o Atmega, então memórias não voláteis são utilizadas para armazenamento de dados permanentes ou programas, né, do microcontrolador. Então, a memória flash aqui ela é responsável pelo armazenamento do programa que tu faz lá no Arduino. Então, programa lá com for, if, então é tudo armazenado nessa memória flash. Essa memória flash tem que ser do tipo NOR, porque as instruções do programa são endereçadas, né? Tem endereços bem definidos, então o processador vai acessar um endereço por vez. Então, a flash NAND não permite isso, então tem que ser uma flash do tipo NOR. Ele possui também outra memória não volátil, que é uma E2PROM, que é utilizada para auxílio, né? Então é uma memória, como eu já disse, que ela permite mais escritas e antes de corromper. Então é interessante para pegar valores de sensores, né? Ou atualizar com imagens, com dados mais frequentes, o que não seria muito bom, muito praticável colocar na flash. Então, essa é a ideia de ter uma E2PROM além de uma flash nesse microcontrolador. Vou finalizar a aula fazendo uma comparação entre as memórias vistas. Então, a comparação vai ser feita por meio dessa tabela aqui. Então, é apresentada a tecnologia de memória que a gente viu e a característica que a gente quer comparar. Então, essas duas primeiras aqui, dessas duas colunas, são as RAMs, as memórias voláteis, e o resto são as memórias não voláteis. Então, a primeira característica é a volatilidade. Então, obviamente, essas duas primeiras são voláteis, ou seja, elas apagam a informação depois de desligar a energia. E as não voláteis mantêm o valor mesmo depois que a energia é tirada do dispositivo, né? Quando a gente liga de volta, ela mantém os dados. Modo de apagar. Então, as duas voláteis são elétricas, o modo de apagar. Tu bota alguma coisa ali, uma interface no chip que estimula os pinos para apagar. A ROM não é possível apagar, então tu vai lá e manda para o fabricante fazer a tua ROM com os dados que tu quer e depois tu não consegue modificar. A PROM a mesma coisa, o programador vai lá, programa uma vez e ele não consegue apagar de novo. O modo de apagar da EPROM é ultravioleta, então tu coloca dentro daquele aparelhinho, né, de ultravioleta com aquela janelinha que tem no chip e apaga a informação que está lá. A E2PROM,
consegue apagar eletricamente, tu consegue botar num dispositivo gravador para apagar aquela informação e colocar uma nova. E a flash, a mesma coisa, ela tem alguma interface ali para apagar a informação que já estava. Quanto à densidade, então, relativizando tudo aqui, né? A SRAM tem uma densidade pequena comparada com as outras, né? Então quer dizer que a célula de memória ela é grande, ela ocupa bastante espaço, então uma mesma área de chip tu consegue menos memória, uma capacidade de memória menor. Já a DRAM tem uma capacidade de memória grande, então a densidade é grande. A ROM tem uma densidade muito grande, já que tu manda lá o fabricante pegar só um amontoado de transistor e chavear eles ou não. Então, tu consegue muita memória em um espaço pequeno de chip. A PROM tem uma densidade relativamente grande. A EEPROM, que é ultravioleta também. A E2PROM já perdeu essa capacidade de densidade, né, em comparação às suas antecessoras. Então, a célula é grande. Em contrapartida, a sua sucessora, que é a flash, ela tem uma densidade grande, ou seja, tu consegue colocar mais célula de memória num espaço menor. A unidade mínima alterável para as duas RAMs é byte, então tu consegue alterar os bytes individuais. Na ROM, só consegue alterar toda a memória, né? Uma vez lá. A PROM também, tu tem que alterar toda a memória. A EEPROM também, toda a memória. Então, tu não consegue, lá com a ultravioleta, ele vai apagar tudo que tem lá, para tu poder reescrever o que tu quer. Na E2PROM, tu pode apagar bytes individuais, apenas o byte que tu quer modificar. Na flash, a unidade é o bloco, então o bloco depende de como tu definir o bloco na flash. Pode ser 64 bytes, 256 bytes. A frequência em que ela pode ser escrita, as duas RAMs é alta, então tanto a SRAM quanto a DRAM tu pode escrever muito frequentemente. Então essa é uma característica importante das memórias RAMs, as memórias voláteis. Já a ROM tu consegue apenas uma vez, né, pelo fabricante lá na fábrica. Na PROM uma vez também, mas pelo programador. Na EEPROM a frequência de escrita é muito baixa, tem que esperar o tempo de apagamento lá por ultravioleta e esse tempo é alto. Na E2PROM a frequência é média, né? Aproximadamente 10 vezes mais frequente do que na flash, antes de corromper os dados. E em comparação com as outras, a flash é a que tem a frequência mais baixa de escrita, ou seja, tanto em tempo, né, quanto a quantidade que tu pode escrever antes que ela corrompa os dados. Aplicações típicas, então, da SRAM são caches e memórias de dados de sistemas embarcados. DRAM, memórias principais de PC, né, aqueles pentes de memória que a gente compra. Na ROM, equipamentos de grande volume, então tu quer deixar uma informação lá guardada, nesse equipamento tu não vai modificar. Na PROM, equipamentos de pequeno volume, e aqui eu botei em desuso porque é um dispositivo que não é muito utilizado mais hoje em dia, nem ela nem a EEPROM de ultravioleta, né? Já a E2PROM ela é utilizada, pode ser utilizada em memória de programas e dados semi-permanentes em sistemas embarcados. Semi-permanentes eu digo no sentido de que não é uma variável, né? Então, uma variável é um programa que tu vai modificar muito rápido, o processador vai modificar muito rápido. É algo como um dado num sensor, uma imagem. Já a flash, a aplicação é a memória de programa. Em sistemas embarcados e também armazenamento de massa, SSD, pendrive e assim por diante. Então essas são algumas comparações entre essas tecnologias que a gente viu. Finalizando aqui algumas referências, né, da aula. E é isso, pessoal. Finalizou. Qualquer dúvida, entre em contato. Abração, falou!